Já parou para pensar em tudo que pode acontecer no mundo em só 24 horas? É impressionante. Enquanto a Terra faz seu giro, decisões diplomáticas, reviravoltas históricas e até alguns gestos assim mais simbólicos acabam redesenhando o mapa das relações globais. E se a gente pudesse tirar uma foto de tudo isso acontecendo no mesmo dia? Bom, é exatamente esse o nosso plano para hoje. A pergunta que move a nossa análise é essa aí. O que de fato acontece num único dia? Vamos ver como um período tão curto de só 24 horas pode nos levar de uma eleição super importante no Oriente Médio até uma mudança de poder lá na Ásia, revelando as forças que, no fim das contas, realmente moldam o nosso planeta. E para essa nossa viagem geopolítica, o roteiro vai passar por 4 regiões que são chave. A gente começa aqui mesmo, nas Américas, depois cruza o Pacífico para dar uma olhada na Ásia, faz uma parada estratégica na Europa e, por fim, termina a jornada lá no Oriente Médio. Vamos nessa? Então, nossa primeira parada, as Américas. Por aqui, o dia foi marcado por movimentos bem importantes, sabe? Coisas que aconteceram nos bastidores da diplomacia e também do direito internacional. E a primeira história já nos leva para um lugar bem interessante, o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Para simplificar, dá para pensar nele como uma espécie de Supremo Tribunal Federal dos Oceanos, sabe? Fica lá na Alemanha e é ele que resolve todo tipo de briga, desde onde um país termina e o outro começa no mar, até questões de direito de pesca. E é justamente aí que o Brasil entra na jogada. O país indicou o professor Jorge Galindo para ser um dos juízes desse tribunal. Isso é um movimento super estratégico, uma forma de ampliar a influência brasileira num dos fóruns mais importantes do mundo. É, basicamente o Brasil movendo suas peças nesse grande tabuleiro global do direito do mar. Agora, vamos para uma história que, olha, se arrasta por quase 150 anos. A relação entre a Bolívia e o Chile é marcada por uma ferida antiga, que nunca fechou de verdade: a perda do acesso ao mar pela Bolívia. É uma jornada longa que já passou por guerra, décadas de relações congeladas, mas que agora finalmente parece estar vendo uma luz no fim do túnel. E o ponto-chave está aqui, nessa fala. O que o chanceler boliviano disse não é só um discurso diplomático padrão, não. Isso sinaliza uma vontade real, sabe, de virar a página, de superar décadas de impasse e, quem sabe, construir um futuro diferente quase 50 anos depois do rompimento. Bom, deixando as Américas para trás, nosso voo agora aterrissa na Ásia. E por lá o dia nos trouxe um contraste fascinante. De um lado, o soft power, a influência sutil dos pandas. Do outro, uma mudança radical no hard power militar. A tal diplomacia do panda é uma ferramenta que só a China tem. E a ideia é simples, mas genial. Em vez de mandar só diplomatas ou assinar tratados, a China envia seu animal mais icônico para construir pontes e, claro, gerar muita simpatia ao redor do mundo. É uma estratégia e tanto. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer. Os pandas Ping Ping e Fuxuan já estão com as malas prontas para ir para os Estados Unidos. E o momento, claro, não é nenhuma coincidência. O anúncio veio um pouquinho antes de um encontro super importante entre os líderes dos dois países. É a prova de que essa tradição, que parece tão fofa, continua sendo uma peça bem séria no xadrez das relações entre China e US. E olha só que contraste. De um lado, o carisma de um panda sendo usado para influenciar. Do outro, a força militar sendo usada para dissuadir. E o mais interessante é que, no mesmo dia, na mesma região do mundo, a gente viu esses dois tipos de poder em plena ação. E por falar em hard power, o Japão deu um passo que é sem dúvida histórico. A primeira-ministra Takaichi está liderando uma mudança que basicamente reescreve décadas de uma política pacifista. O país vai flexibilizar a exportação de armas, algo que era impensável até pouco tempo atrás. A China, claro, não gostou nada e reagiu de forma imediata e bem dura. Saindo da Ásia, a gente chega agora na Europa. E por aqui a grande história do dia não foi sobre poder militar ou diplomacia, mas sim sobre pessoas e fronteiras. E nesse caso, os números contam uma história bem clara. Esse número, 491 mil, é muito impactante. Pensa só, quase 500 mil de pessoas foram instruídas a deixar o bloco europeu em um ano. Isso por si só já mostra que a política de fronteiras por lá está bem mais rígida. Mas o número de ordens é só uma parte da história. O mais curioso é olhar a taxa de efetivação. Porque, veja bem, ordens de deportação sempre existiram, mas a capacidade de realmente fazer com que elas aconteçam, de fato quase dobrou em pouquíssimo tempo. Isso mostra que não é só o discurso que endureceu, a prática também. Tá, mas como a União Europeia está conseguindo isso? Essa citação do comissário europeu revela a estratégia. Basicamente, é usar outras áreas, como o comércio e ajuda internacional, como uma moeda de troca.
O objetivo é garantir que os países de origem aceitem seus cidadãos de volta. É uma abordagem bem pragmática e, para muita gente, bastante controversial. A nossa parada final é no Oriente Médio. E por lá, o dia trouxe dois eventos que contrastam bastante. De um lado, um raro momento de exercício da democracia, num lugar bem improvável. Do outro, a preocupação com um dos gargalos mais estratégicos para o comércio mundial. Para entender o peso dessa eleição, a gente precisa olhar um pouco para trás. Fazia 20 anos que não acontecia uma votação em Gaza. 20 anos. Por isso, mesmo sendo uma eleição local, só para conselhos municipais, o simples ato de ir votar já carrega um simbolismo enorme. E os dados mostram uma realidade bem dividida. Na Cisjordânia, o comparecimento foi alto, mais da metade dos eleitores foram às urnas. Já na única cidade de Gaza onde a votação aconteceu, a participação foi bem menor. Isso acaba refletindo as diferentes realidades e talvez um certo desânimo em meio a um cenário tão complexo. Mas para além dos números, existem as pessoas, né? A fala desse jovem eleitor, o Mohammed, captura um sentimento profundo de exaustão com o conflito e um desejo desesperado por normalidade, por reconstrução. É a voz de uma geração que anseia por um futuro totalmente diferente. E ao mesmo tempo, em outro ponto crucial da região, a Europa se mobilizava. O Estreito de Hormuz é simplesmente vital para o comércio de energia do mundo. Com a instabilidade na área, a resposta foi uma missão naval conjunta, com um objetivo muito claro: proteger e não atacar. É a prova de como a segurança econômica pode, muitas vezes, impulsionar a cooperação militar. Ufa, que dia! Vimos apertos de mão entre diplomatas, pandas sendo enviados como presentes, números de deportação subindo e regras sobre venda de armas mudando completamente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Nesse grande tabuleiro global, o que vai pesar mais no futuro? A diplomacia, a força militar ou esses gestos simbólicos? A discussão fica aberta aqui nos comentários. É sempre bom saber o que todo mundo pensa. E assim a gente fecha o nosso retrato do mundo em 24 horas. Se essa análise ajudou a clarear as coisas e entender melhor as peças que movem o nosso planeta, já sabe, deixa um like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê.